Olá pessoal, eu sou o professor Tinoco e como eu disse na última aula, esta é a melhor aula do ensino remoto que vocês terão neste período, que é bichão experimental. Na aula de hoje nós vamos falar da cinética de crescimento celular, dando continuidade ao que nós vimos na aula de quantificação celular. Nós vimos lá naquela aula que a quantificação celular, seja feita de uma maneira direta ou de uma maneira indireta, tem como objetivo estabelecer o crescimento celular, que aqui para a gente será dada em termos do número de células ou da biomassa celular, dada em unidades de massa por volume. Só para recordar, a gente viu que um processo fermentativo tem um micro-organismo, que para a gente aqui vai ser entendido como uma bactéria ou uma levedura ou uma alga unicelular, enfim, micro-organismos unicelulares que sob a ação físico-química de temperatura, pH, disponibilidade de oxigênio, pressão osmótica e nutrientes ali presentes, né, as características químicas do meio reacional, irão converter o carbono em novas células. Carbono esse presente no substrato, que por sua vez é obtido de matérias-primas, né, de fontes naturais aí muitas vezes. Além do substrato, nós temos os demais nutrientes, como fontes de nitrogênio e demais compostos químicos que farão parte aí da estruturação e da atividade enzimática do metabolismo celular. De modo geral, o substrato será utilizado aqui, além do crescimento celular, para o que a gente chama também de manutenção celular. Então, em termos de células, esse substrato vai ser quebrado, parte da energia liberada nessa quebra será destinada à manutenção endógena celular, ou seja, aquelas atividades celulares como motilidade, movimento, transporte osmótico e degradação de macromoléculas em moléculas mais simples, e também parte desse substrato, desse carbono, será direcionado à geração de novas células, a partir do processo respiratório, em que esse substrato vai ser oxidado a CO2 e água, liberando então energia e estrutura necessária em termos de carbono para a geração de novas células. Parte desse substrato também será direcionado ao produto, mas isso nós iremos ver lá na fermentação alcoólica. Aqui, o nosso foco é destinar esse substrato à geração de novas células e à manutenção dessas células que estão sendo geradas. Por que a gente, então, viu a quantificação? Para determinar o crescimento celular. E esse crescimento celular é caracterizado por uma curva de crescimento, também chamado de perfil cinético, composto por 4 fases: a fase 1, a fase 2, a fase 3 e a fase 4. A fase 1 é a fase lag, a fase de adaptação. Como vocês podem ver aí, nós não temos um aumento absoluto no número de células. Nós temos, na verdade, uma reta horizontal, indicando que não há geração de novas células, mas que as células que serão formadas estão passando por um processo de adaptação da sua atividade metabólica. Ou seja, nessa etapa em que eu tenho aí o início de toda a formação enzimática, de toda a construção celular, para que de fato eu tenha a obtenção de novas células na fase log, na fase exponencial do crescimento, quando a atividade metabólica e enzimática das minhas células alcança o seu máximo, o seu pico. E como o próprio nome diz, fase log, isso indica que, na verdade, o meu eixo, quando vocês podem perceber aí, o eixo horizontal, o eixo vertical, melhor dizendo, não é um eixo linear, é um eixo, na verdade, logarítmico. E a gente vai ver isso daqui a pouco, porque matematicamente, quando a gente faz aí alguns cálculos, a gente percebe que esse crescimento celular é representado aí por um eixo logarítmico em função de um eixo linear, então de uma curva semi-logarítmica. Logo em seguida vem a fase estacionária, que é a fase 3. Novamente aqui nós não percebemos um número de células sendo produzidas, né, sendo geradas, então nós não temos um aumento nessa etapa, assim como na fase lag, nós temos uma estabilização, uma reta horizontal constante no tempo. Porém, aqui, o que acontece? Diferente da fase lag, aqui nós temos sim a geração de novas células, porém o número de células que são geradas é o mesmo número de células que morrem.
Consequentemente, em termos líquidos, nós não vemos um aumento ou um crescimento celular. Justamente por quê? Porque nessa etapa acontece ou ocorre a depressão da fonte de carbono e dos nutrientes. Então, por exemplo, se eu estou utilizando glicose, nessa etapa possivelmente nós já não teremos mais glicose. Se eu estou utilizando aí uma fonte de nitrogênio, possivelmente nessa fase ela também já terá sido exaurida. Então é por isso que o crescimento deixa de acontecer de uma maneira líquida. Tá bom? Mas essa fase é muito importante, porque nessa fase eu já tenho biomassa suficiente para levar à formação de alguns produtos, como é o caso dos metabólitos secundários, que dependem de biomassa para serem gerados, que não estão associados ao crescimento, como a gente viu lá na parte teórica de bichão, mas que são tão importantes quanto e que muitas vezes são gerados aí nessa fase 3, tá? E a fase 4 é a fase em que há a morte celular, a lise celular e a diminuição do número de células viáveis. Para que nós tenhamos esses 4 perfis, normalmente nós realizamos um cultivo celular em batelada. Tá? Porque é nessa batelada que nós podemos acompanhar todas as fases, já que não há nem entrada nem saída de material, seja célula, seja substrato, seja nutrientes, aí no meu sistema reacional. A batelada é um sistema fechado, em que o regime é transiente, acontecem variações ambientais no interior do reator, mas o volume praticamente permanece constante. Eu digo praticamente porque na prática a gente pode retirar algumas amostras para fazer aí esse perfil, mas é insignificante com relação ao volume global do meu bioprocesso, tá certo? Então, em batelada, nós teremos essa curva completa. Em outros processos, nós teremos, por exemplo, aí até a fase log muitas vezes, tá? Ou dependendo aí também do produto que eu quero gerar, do micro-organismo que eu quero produzir, talvez até a fase estacionária, tá bom? Bom, então, diante desse perfil gráfico do crescimento celular, nós podemos determinar alguns parâmetros cinéticos, alguns parâmetros matemáticos. Como a gente viu, nesse perfil cinético, nós temos a variação ao longo do tempo da concentração de células, só que representada a gente vai ver por um eixo logarítmico. Por que isso? Justamente pela fórmula matemática do que a gente chama de taxa específica de crescimento celular. Para a gente entender, taxa é uma variação no tempo. Se está falando de crescimento celular, está falando de uma variação de células no tempo. Então, para começar, uma taxa é então um dx sobre dt, uma variação de células por unidade de tempo. E sempre que aparecer essa palavra específica, significa que essa taxa está sendo normalizada. O que isso indica? Que eu estou dividindo essa variação no tempo pela concentração celular. Então, a minha taxa específica de crescimento celular, chamada de μ, vai ser nada mais nada menos do que a variação de x no tempo dividido por células. Ou seja, 1 sobre x dx dt. Matematicamente, lá em cálculo 1, nós vimos que 1 sobre x dx dt é a mesma coisa que dln de x sobre dt. Então, daí a gente já consegue ver matematicamente que o eixo do tempo é um eixo linear e que o eixo de x é um eixo logarítmico, sendo dado em termos de log ou em termos de ln. Como eu tenho x em cima e x embaixo, x aí está sendo representado por unidade de massa por volume, eu corto essa unidade em cima e embaixo. Vai me sobrar o quê? Somente tempo embaixo. Então, a unidade da taxa específica de crescimento celular é a unidade de 1 sobre tempo, ou tempo a menos 1. E esse valor de μ vai variar em cada uma das fases do crescimento celular, de acordo com a modificação, inclusive, das condições ambientais, já que numa batelada a gente sabe que essas condições variam no tempo. Antes da gente ver como esse μ varia, vamos ver aqui como é que na prática eu obtenho o valor de μ. Eu terei, na minha prática, a seguinte informação: tempo, que é uma unidade de tempo, e a absorbância ou concentração celular. E aí isso vai depender se eu tenho uma curva de massa seca, que correlaciona a absorbância com o tempo, ou qualquer outra forma de quantificar essas células. O que eu tenho que fazer para encontrar o valor de μ?
Primeira coisa é que eu tenho que transformar todos esses valores de absorbância, de concentração celular, que fazem referência à célula, em ln desse valor. Então, eu tenho que aplicar um ln em todos esses valores e plotar o tempo com esse ln. Quando eu faço isso no Excel, eu vou encontrar uma reta, cuja inclinação da reta é, na verdade, o meu valor de μ. Porque μ igual a dln de x dt é, na verdade, uma equação de reta quando a gente faz a integração de ambos os lados da equação, tá? Isolando, então, o dt de um lado e o dlnx do outro. Então, na verdade, a taxa específica é fruto de uma linearização, que pode ser feita no Excel ou pode ser feita simplesmente na calculadora científica, mas é a partir de uma linearização e, portanto, o R quadrado, o coeficiente de correlação, deve ser próximo de 1 para que aquela linearização seja matematicamente adequada. Ok? Então, como é que varia esse μ? Se o μ é uma inclinação de uma reta, quando eu não tenho inclinação, μ vale 0. Então, em 1 e em 3, μ vale quanto? 0, porque eu não tenho aí crescimento celular, tá? Já na fase 2, eu vou ter o quê? Um crescimento, uma inclinação. Então, eu tenho um μ aí que eu vou chamar de μx ou μ máximo, porque, como eu havia dito para vocês, é nessa fase que eu tenho a máxima atividade celular, um pico de atividade celular, metabólica, enzimática. Então, aqui eu tenho um μ máximo. Entre a região 1 e 2 e a região 2 e 3, nós temos fases de transição, que são as fases de aceleração, ou seja, eu estou saindo do zero, indo para um valor máximo. Então, o μ é entre 0 e esse valor máximo, nessa transição de 1 para 2. E a fase de desaceleração, que é a fase de transição entre 2 e 3, em que eu estou saindo de um μ máximo, indo para um μ zero. Então, o meu μ vai estar entre esse μ máximo e esse μ zero. Já a fase de morte celular é a fase contrária ao crescimento. Se eu tenho um μ positivo na fase de crescimento, eu tenho um μ negativo na fase de morte celular. Bom, além da taxa específica de crescimento celular, nós temos também o tempo de geração celular. Ou seja, quando eu pego aquela minha expressão, μ é igual a 1 sobre x, dln de x dt, e coloco tudo que é de tempo de um lado, tudo que é x do outro, eu vou ter a seguinte equação. dln de x é igual a μ dt, ou μx dt. Vou aplicar a minha integral, vou integrar ambos os lados, lembrando que a concentração celular varia de um número inicial x0 para um número x qualquer, e o tempo varia de um tempo zero para um tempo qualquer. Aplicando a integral, então, de ambos os lados, nós vamos ter a seguinte resposta. ln de x sobre x0 igual a μx vezes t. Daí eu já tenho um tempo que eu posso isolar e calcular o tempo de geração. O que é o tempo de geração? É o tempo necessário para que a célula possa se dividir e formar novas células. Como aqui nós estamos trabalhando com células unicelulares, bactérias, leveduras e talvez aí algas unicelulares, a divisão prioritária desses micro-organismos é a divisão binária, que significa que uma célula-mãe vai formar duas células filhas. Então, o x final vai ser igual a 2 vezes o x inicial. Substituindo na equação e isolando o tempo, eu tenho o tempo de geração, que neste caso é um tempo de duplicação celular. Então, se aparecer para vocês o termo duplicação, é justamente para uma divisão binária. Mas nem sempre nós teremos esse tipo de divisão. A gente pode ter uma divisão para fungo filamentoso que é completamente diferente. E aí a gente vai ter, então, que trabalhar com uma equação, com uma proporção dada em variação de célula no tempo, em função da própria concentração celular. Mas um exemplo rápido aqui para a gente. Por exemplo, se não há uma divisão binária, há uma célula-mãe formando 3 células filhas. O que eu vou fazer? X é igual a 3x0. Substituindo na equação, ln de 3x0 sobre x0, corta x0 com x0, é igual a μxt. O tempo, então, agora de geração é ln de 3 sobre μx. Então, embora eu tenha aí destacado para vocês o tempo de geração como sendo ln de 2 sobre μx, isso não é sempre verdadeiro. Isso é verdadeiro para uma divisão binária. Para qualquer outro tipo de divisão ou qualquer outra forma de divisão, nós teremos que recalcular esse tempo de geração. Mas, de modo geral, o tempo de geração é o tempo para a divisão celular, para a geração de novas células. Além da taxa
específica de crescimento e do que a gente acabou de ver agora, tempo de geração, nós temos também a taxa específica de consumo de substrato. Então, fazendo uma analogia, taxa é uma variação no tempo, substrato é uma variação de substrato no tempo, específica está normalizada, dividido por x. Então, vai ser 1 sobre x ds dt. Porém, agora, existe um detalhe aqui. O substrato está sendo consumido. Se ele está sendo consumido, assimilado pelo micro-organismo, nós vamos colocar aí um sinal negativo para representar esse processo, ok? Diferente do Mi X, que o valor é positivo, por quê? Porque lá eu estou gerando novas células. Se eu estou formando novas células, eu vou considerar positivo. Se eu estou consumindo, eu vou considerar negativo. Aqui eu representei para vocês a taxa específica de consumo de substrato como sendo QS, mas nós também podemos representá-la como um MiS. Daí a diferença de MiX para a taxa de substrato. Esse subíndice aí, S, vai dizer então que o Mi, na verdade, é a taxa específica de consumo de substrato, tá bom? Então, QS ou MiS. E qual é a unidade? A unidade vai ser massa de substrato por massa de célula vezes o tempo, já que o volume de substrato quanto de célula serão cortados, que se trata do mesmo volume reacional. Nós temos também o fator de rendimento para o crescimento celular, aqui chamado de YXS, que vocês também já viram lá na aula teórica de bichão. Porém, para recordar aqui para vocês, como eu vou representar esse rendimento? Esse rendimento, na verdade, é aquilo que está sendo produzido de célula daquilo que está sendo consumido de substrato. Se está havendo uma variação, eu represento isso como um ΔX e um ΔS. Lembrando que X formado, então, positivo, substrato consumido, negativo. Eu posso, então, representar dessa forma, que é, na verdade, X0, X final menos X inicial, e substrato final menos substrato inicial com esse negativo na frente, que vai fazer com que haja a mudança das parcelas. Então, YXS é a mesma coisa que X final menos X inicial sobre S inicial menos S final. Em termos diferenciais, só substituir esse ΔX por dx dt e substituir lá no Mi o que é dx dt. A gente viu que Mi é 1 sobre x dx dt, isolando dx dt eu tenho MiX. A mesma coisa eu faço para o ds dt, que eu acabei de ver, que é o MiSX, ou simplesmente QSX. Substituo, corto x com x e tenho a minha relação em termos de taxas, cuja unidade, como a própria primeira fórmula já mostra para a gente, é massa de célula por massa de substrato, já que novamente aqui as concentrações foram cortadas. Se for em termos de taxas, vocês vão encontrar a mesma unidade, porque é só substituir as unidades para Mi e para MiS, ou para QS, e vocês encontrarão a mesma unidade, que é massa de X por massa de substrato, que aqui foi representado por G, tá? De grama, mas na verdade é uma massa, que pode ser quilo, pode ser qualquer unidade de massa, tá? E para finalizar, a produtividade celular, QX, que nada mais é do que pegar aquela concentração de célula que foi formada naquele determinado tempo e realizar a sua razão, a sua divisão. Então, por exemplo, se eu tenho em 70 horas de fermentação ou de um processo fermentativo a geração de 70 gramas por litro de células, a minha produtividade celular será 1 grama por litro por hora de células. Porque eu vou pegar 70 gramas por litro e dividir por 70 horas, encontrando em uma unidade de massa por volume vezes o tempo. Tá? Então, nesta aula, nós podemos identificar, a partir do que a gente aprendeu em quantificação celular, as fases do crescimento, especialmente em batelada, já que é quando eu consigo obter todas as fases, e normalmente a batelada serve para isso, serve para estudos cinéticos de consumo de substrato, formação de novas células e também de produtos, como a gente vai ver, e os cálculos cinéticos, os cálculos dos parâmetros cinéticos celulares, taxa específica de crescimento celular, taxa específica de consumo de substrato, tempo de geração celular, o rendimento de células a partir do substrato consumido e a produtividade celular, ok? Então é isso. Até a próxima aula.